Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no último vídeo então a gente aprendeu ali como manipular rotas, criar os primeiros componentes, definir qual componente vai renderizar em determinada rota, se um componente vai ser renderizado dentro de outro de forma embutida, ou se a gente vai acessar um componente diretamente pela rota, né, ou as duas coisas. Então a gente tem essas possibilidades aí. Vou trazer aqui agora algumas coisas mais voltadas a layout e a organização inicial básica de uma estrutura, de um esqueleto de um projeto de front, tá? Pois bem, sem mais delongas, então, o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre layout com algum framework ou biblioteca de CSS e elementos gráficos, né? E a gente vai usar esse carinha chamado MDB, Material Design for Bootstrap. Então é uma junção aí do Material Design, que tem elementos do Materialize, e do Bootstrap, que são frameworks de CSS com vários elementos, componentes, elementos HTML modificados, prontos e bonitinhos para a gente usar. Afinal de contas, a gente não vai reinventar a roda, né? A gente não precisa a gente ficar criando toda a estilização do nosso projeto na mão, né? Criando classes de CSS para tudo quanto é coisa. Então a gente traz uma ferramenta de elementos gráficos, de CSS pronto, e a gente vai utilizando esses elementos na nossa aplicação para agilizar o desenvolvimento, beleza? Pois bem, nosso objetivo hoje aqui nesse vídeo é fazer isso aqui. A gente vai ter uma tela de login, né? Então, se o usuário acessar a aplicação pela rota raiz, né? Sem nenhuma rota específica, a gente vai jogar ele para a tela de login. Óbvio, pessoal, que a gente não tem back-end na história aqui ainda, então a gente vai fazer um login com usuário e senha fixos, tá? Só para simular uma tela de login. O objetivo é tela aqui, tá? A gente vai criar uma tela de login, que vai ter o campo para usuário e senha, um botão de logar. Ao logar, se o usuário e senha bater com o que a gente colocar de forma fixa lá no TypeScript do componente, a gente vai jogar o usuário para a tela de listagem de carros. Então a gente vai usar o mesmo exemplo que a gente está usando nos vídeos, né, de CRUD de carros. E é isso aí. A gente vai nessa próxima tela, que é a tela de carros, a gente vai exibir a listagem dos carros teoricamente cadastrados. A gente vai criar uma lista fixa ali para representar uma lista que viria do back-end. E aí a gente vai colocar os botões para editar, deletar e um botão de novo. Então a gente consegue usar todas as ações do CRUD, né? Representar nessa tela. Vai fixar uma barra de menu superior. E aí a gente vai criar um outro componente, que vai ser o componente de details, que a gente já comentou no vídeo passado. É um componente específico para cadastro. A gente vai usar para cadastrar um novo objeto e também para editar um novo objeto, porque o layout é o mesmo para esse mesmo componente. Então a gente cadastra e edita nesse componente de details, que a gente vai colocar numa rota específica, e a gente deleta e clica no editar e no novo para poder abrir esse details a partir do componente de listagem, ok? Pois bem, antes da gente começar, vamos entender aqui um pouquinho como que a gente vai desenhar isso daqui. Primeiro, a gente vai ter um arquivo, a gente tem um arquivo de rotas, que a gente vai configurar as rotas, e a ideia é, olha só aqui, ó, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, deixa eu puxar isso aqui para cá para aparecer aqui no meio. Pois bem, a ideia aqui do arquivo de rotas é fazer o seguinte, ó, se o usuário acessar a rota raiz, ou seja, não colocar nada depois do localhost 2.4200 e só colocar esse endereço de base, a gente vai redirecionar o usuário, né, o visitante, para login. Aí, login, por sua vez, vai renderizar o componente login componente, que a gente tem que criar. E aí, todas as demais rotas, a gente vai simular como se o usuário tivesse logado. E quando o usuário está logado, normalmente tem-se uma barra de menus no canto esquerdo, né, ou na parte superior da tela. A gente vai colocar na parte superior da tela uma barra de menus fixa para todas as rotas que tiverem dentro de admin. Então aqui a ideia é, quando eu acessar a rota admin barra carros, ou seja, eu entrei aqui nas rotas filhas, eu vou renderizar o carros list, porém, eu vou renderizar o carros list na sequência da renderização do principal component. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente renderizar o
componente carros list que está nessa rota de carros, ele vai primeiro renderizar esse principal component dessa forma aqui, ó. Ele renderiza o principal component, que vai ter dentro desse principal component a tag do componente de menu, que é o menu fixo da barra superior. A gente vai ter uma tag dinâmica de router outlet, que é para renderizar qualquer rota que a gente estiver acessando abaixo do menu. E aí a gente vai ter essas possibilidades aqui, ó. Então, se eu acesso, olha aqui, barra admin, barra carros, olhando para o arquivo de rotas, deixa eu puxar para cá um pouquinho. Olhando para o arquivo de rotas, barra admin, né, barra carros, aqui, ele vai renderizar principal e carros list, ou seja, ele vai renderizar principal com o menu dentro, e aí no lugar do router outlet ele vai renderizar o carros list, e vai ficar basicamente uma tela com a barra de menu fixa em cima e a listagem de carros embaixo. E assim para qualquer outra rota, ó, barra admin, barra carros, barra new. Aqui no nosso arquivo de rotas, a gente vai ver aqui que o barra admin, barra carros, barra new renderiza o componente carros details component, que é o formulário de cadastro, né? E aí o carros barra edit barra id barra variável id vai renderizar o mesmo componente. Aí a gente, lá dentro do componente, que tem que identificar se a gente está editando ou cadastrando um novo objeto, tá? Mas o componente ele é reutilizado aqui. Então, barra new é para um novo carro, barra edit, barra, aí a variável id, é para editar um carro com id que a gente vai passar pela rota. Então, aqui vai ficar carros, barra edit, barra 2, por exemplo. Então, o 2 vai entrar nessa variável de rota aqui, esse 2 pontinhos id, que é uma variável de rota, e a gente vai poder manipular dentro do carro details. E aí, marcas é a mesma coisa, é mais um CRUD que eu estava começando a fazer, mas a gente vai deixar para depois, tá? Vamos entender isso aí na prática agora, então. Vamos seguir esse tutorial aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Vamos lá, deixa eu abrir meu VS Code. A gente vai fazer um projeto do zero, tá? Aqui no VS Code eu vou abrir um terminal, né? Não estou com nenhum projeto aberto. Dentro aqui do meu barra Wellington, que é meu usuário do sistema operacional, eu vou entrar em downloads, né? Eu deveria entrar numa pastinha do Git para ficar mais certinho já, mas vamos fazer uma pasta aleatória aqui por enquanto. Qual o comando então para a gente criar uma nova aplicação com Angular? Quando o Angular já está instalado, então é ng new aula, ok? Eu vou usar SAS, a gente já falou sobre isso. Eu não vou utilizar SSR, também já falamos sobre isso. E a gente vai esperar ele criar para mim o projeto de base com Angular. Ok, arquivo de base criado, então agora a gente vai, antes de qualquer coisa, tá? Eu vou, obviamente, abrir a aplicação que eu acabei de criar lá em Downloads, aqui pelo VS Code, e antes de qualquer coisa, eu vou... Opa, meu terminal sumiu, vou colocar ele de novo aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou instalar a nossa biblioteca, né? Nosso sistema de interface gráfica, que é o MDB, Material Design for Bootstrap. E aí o comando está aqui no nosso tutorial, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Criamos um novo projeto com ng new, com ng new aula, né? E aí a gente vai instalar agora o Material Design for Bootstrap. Esse é o comando, tá? Então vamos copiar esse comandinho aqui. ng add mdb angular UI kit. Ele vai adicionar para a gente automaticamente todas as dependências no arquivo package.json e vai perguntar para a gente aqui o que a gente quer instalar de fato, né? Aqui, se a gente quer continuar, coloca um sim. E ele vai perguntar umas 4 ou 5 vezes aqui se a gente quer instalar modules, charts. Eu vou colocar sim para tudo, tá? Então, se a gente quiser usar, a gente vai ter essa possibilidade. Eu dei sim para tudo aqui. Então, ele está instalando. No final ele aparece aqui, ó, que ele alterou os arquivos do nosso projeto, o package.json, o index.html, ele fez algumas alterações, deixou tudo bonitinho, a gente não precisa fazer nada, tá? A gente só tem que usar. Vamos para o próximo passo, a gente vai criar agora os componentes de layout da nossa aplicação. Antes de fazer corzinha bonitinha, a gente vai criar o esqueleto da nossa aplicação, tá? Ó, dizendo aqui que eu preciso de um menu, um principal e um login. Então, independente do conteúdo, vamos começar
a criar aqui. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui a fonte. Então, para eu criar um novo componente, o comando é ng-gc de componente. A gente já falou sobre a estrutura básica que a gente vai fazer, que é deixar os componentes tudo dentro de components. Então, mesmo que ele não exista aqui em app, ele vai criar essa pastinha para mim se eu colocar esse caminho aqui na hora de criar. Então, eu vou criar agora o menu. Opa! Só que daí, para ficar um pouquinho mais organizado, dentro de components eu vou agrupar mais uma vez dentro de layout, porque menu vai fazer parte de layout, ok? Então, eu estou criando o componente menu dentro da pasta layout, que está dentro da pasta components. Enter. Criei o componente, ó, ele criou a pastinha, e a gente vai seguindo o baile aqui. Seta para cima, eu vou criar agora um componente chamado principal dentro da mesma pastinha, components layout principal. Enter. Seta para cima e login agora. Terceiro componente. Criou. O que mais que eu preciso aqui? Componentes de layout são esses, né? Agora vamos criar os components e os models para carro e marca. Então a gente vai dar o comando aqui ng-gc components barra. Agora a gente vai agrupar dentro de carros. E a gente vai cadastrar. Sempre a gente cadastra 2 componentes minimamente para poder representar um CRUD de alguma entidade do back. Então, se a gente está falando de carro, a gente vai criar aqui um componente chamado carros_list, que é para a gente fazer uma tabela e listar os carros que vão vir do back-end depois. E, seta para cima, vamos criar também o carros_details, que é o componente que vai servir de formulário de cadastro de novo e para edição de objetos de carro. Tá? E aí, como a gente está falando de 2 entidades, carro e marca, tem que fazer a mesma coisa para marca. Seta para cima, vou criar marcas list, só que daí eu tenho que cuidar para não ficar dentro da pastinha de carros aqui, né? Então vai ser marcas barra marcas list, crio o componente, seta para cima, marcas barra marcas details. Sempre 2 componentes para cada entidade. Então, como eu tenho 2 entidades, marca e carro, eu criei carros list, carros details, marcas list, marcas details. E aí, eu só criei os componentes até agora, né? O comando foi ng-gc. Eu vou criar agora as models. Lembra que eu falei que as models têm que espelhar o que vai vir do back, né? Então, seja uma DTO ou seja uma entidade que vai vir do back. Então, a gente vai criar aqui vamos começar pelo carro, né? Uma model com o comando ng-g-class. Aí eu preciso escrever, tá? Se você colocar C, ele vai achar que é componente. E nesse caso é só uma class. Class, e aí a gente vai deixar dentro da pastinha models, barra, e aí carro. Aqui a gente coloca no singular, né, para representar uma classe que vai representar um objeto carro. Então a gente coloca no singular, enter, ele vai criar 2 arquivos, que é o arquivo da classe em si, e o spec, que é o arquivo de testes, que a gente vai mexer depois, tá? Seta para cima, models, marca. Enter. Ok. Criou. O que mais que eu tenho que fazer nesse passo a passo? ID e nome no carro e ID e nome na marca. Então, vamos lá para os nossos models. Vamos chegar aqui no model de carro. E a gente vai declarar aqui, então, um ID, que é do tipo número. Eu coloquei uma exclamação para dizer que eu não quero inicializar agora, eu só estou declarando. E aí eu vou ter um nome, que é uma string. E a mesma coisa eu vou ter para a model marca. Certo? Salvei. Próximo passo. Configurar o arquivo de rotas para que todos os componentes, exceto a tela de login, exibam o menu superior em cima. Pois bem, vamos para o nosso arquivinho de rota para a gente fazer isso aqui, ó. Tá? Essa estrutura e essa estrutura aqui, ó. Ficar a barra fixa para todas as rotas, e a rota renderiza na parte de baixo do menu, exceto o login, que daí ele não vai ter a barra superior. Então, a ideia é a seguinte. A gente pega o arquivo de rotas, né, o nosso web routes. Primeiro, a gente fala assim, ó, se alguém acessar a raiz da aplicação, nós vamos redirecionar para algum lugar. Esse algum lugar, sugiro nesse momento que seja o login, tá?
Acessou a raiz, vai para a tela de login. E a gente precisa colocar isso daqui. Tá? E aí, tá, se eu disse que eu vou redirecionar para login, tem que existir uma rota chamada login. Então a gente vai criar a rota login que vai renderizar o componente login component. Por que eu consigo enxergar esse login component aqui? Porque a gente criou os nossos componentes agora há pouco, em layout, em login, menu e principal. Lembra dos comandos aqui? Então a gente criou os nossos componentes e a gente consegue definir rotas para esses componentes. Ok, login, quando for acessado, vai ser renderizado diretamente. Agora, vamos pensar em carro agora. A gente deixa a marca para depois. Se eu for se eu for acessar uma rota de listagem de carros, eu já quero que apareça a barra de menus em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, antes de criar a rota aqui, eu vou abrir o meu arquivo principal, que é onde eu vou renderizar o menu superior e os componentes embaixo. Eu vou apagar esse conteúdo de base dele aqui. E aí, nesse principal, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou embutir o menu e colocar o Router Outlet dentro dele. Então vamos lá. Como que eu faço para embutir esse componente chamado menu? O componente ele sempre pode ser referenciado pelo nome da classe dele ou pela tag, a depender do lugar que você está. Se você estiver importando ele pelo TS, pelo TypeScript de algum componente, você vai chamar pelo nome da classe. Se for dentro do HTML, você vai usar o seletor ou a tag, né? Então eu chamo de tag isso daqui, que seria o seletor. Então a gente sabe que menu component ele tem essa tag aqui, ó. Então eu vou abrir o meu principal e eu vou criar a tag appMenu. Está dando erro por quê? Porque a gente precisa importar esse cara no TS desse componente de principal. Mexi no HTML, referenciei algo externo do meu componente, eu venho no TS do componente e aqui nos imports eu importo o nosso menu component. Feito isso, para de dar erro aqui, e eu já tenho uma barra de menu nesse componente principal. Só que daí eu tenho que dizer assim, tudo que for renderizado aqui embaixo precisa ter um menu superior, mas qualquer rota que eu for acessar tem que ser renderizada aqui embaixo. E a gente coloca uma tag do roteador para que ele renderize o componente de acordo com a rota que a gente está embaixo do menu. Está dando erro pelo mesmo motivo, eu tenho que entrar aqui no principal TS, que é o arquivo TS do componente principal, e eu vou importar o Router Outlet. Lembra que eu falei que a gente pode referenciar um componente pelo nome da classe ou pela tag? Isso que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou importando no TS os nomes das classes, menu component e Router Outlet. Com primeira letra maiúscula, bonitinho. Quando eu uso no HTML, a tag, é o seletor. É o que é definido aqui no seletor. Tá? Então, fiz essas duas tags, fiz os dois imports. Ok, já preparei o meu componente principal para ter uma barra de menu fixa e tudo ser renderizado embaixo dele. Vamos voltar agora para o nosso arquivo de rotas. E a gente vai dizer assim, ó, o caminho que começar com admin, eu vou renderizar o principal componente, que é o que eu acabei de configurar com o menu em cima e o Router Outlet embaixo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, eu vou escrever children, de filhos, né? E a gente vai abrir colchetes e dar um Enter. E aqui a gente consegue colocar rotas filhas. O que quer dizer isso? São rotas dentro do admin. Tudo que vier depois do admin, admin barra carros, por exemplo, ele vai renderizar o conteúdo do principal component mais o conteúdo do componente que a gente colocar na rota filha. Então, vamos criar aqui então uma rota filha para carros, tá? Que vai ser a listagem de carros. Eu vou renderizar o meu carros list component e ó, presta atenção. Login vai ser renderizado somente ele. Agora, carros, quando eu for acessar admin carros, ele vai renderizar principal que tem essa estrutura aqui, ó, com a barra de menu superior fixa e embaixo uma tag dinâmica que vai renderizar esse cara aqui que é o carros list component. Então vai ficar uma barra de menus fixa, ok?
Feito isso, deixa eu aproveitar e já criar duas rotas para a gente completar o CRUD depois e não mexer mais no arquivo de rotas. A gente vai criar uma rota filha aqui dentro da admin, chamada carros/new, que é para cadastrar um novo carro. Lembrando que esse de cima, o carros list, só vai listar os carros cadastrados e vai ter o botão de novo de editar e de deletar. Esse carros new é outro componente, outra telinha com formulário de cadastro para adicionar um novo carro no banco de dados, para o back, né, para mandar para o back. Então, quando eu acessar carros/new, eu vou renderizar o componente carros details, de detalhes, tá? Que é o formulário de cadastro. E eu vou, por último aqui, criar também mais um componente, mais uma rota parecida com a rota do new, mas ele vai ser o edit, para editar um carro já cadastrado, e eu vou usar o mesmo componente de detalhes, porque afinal de contas o formulário de cadastro para inserção, para editar é o mesmo, então eu vou reaproveitar o componente. E aí, só que para editar eu preciso sempre levar qual é o ID do objeto que eu quero editar. Então aqui na rota a gente acrescenta uma variável de rota, então variáveis de rota começam com 2 pontos aqui, e aí eu dou um nomezinho para a variável que é o ID. Essa estrutura aqui é a estrutura básica de um layout comum e básico de uma aplicação web, especificamente o front, né? E aí a gente tem como aqui renderizar um CRUD, trabalhar com um CRUD bem direitinho. Porque pense comigo, eu vou ter uma tela de login, eu vou ter uma lógica de login, eu vou jogar o usuário para uma listagem de carros, então é o carros list, ele vai listar os carros numa tabela, vai ter o botão de editar, deletar e novo, e aí quando eu clicar no novo ou no editar, eu vou acessar esse componente de detalhes que é o formulário de cadastro ou de edição, certo? Aí conforme eu vou, a depender da forma que a rota for chamada, o componente de detalhe vai carregar ou não um objeto baseado no ID que ele receber na rota. Certo? Terminamos aqui o arquivo de rotas.